Técnica de análise de risco, BWA. Não sei se você já ouviu falar, um dos cirurgiões mais famosos do mundo é o Ben Carson, um americano que há uns anos atrás fez uma cirurgia de separação de gêmeos que nasceram com a cabeça e o crânio juntos, ele conseguiu separar e foi uma coisa histórica. Aí ele ficou mundialmente famoso, também um grande cirurgião com vários feitos, virou autor de livro, se meteu com política, tem um discurso dele que é muito viral na internet, que é muito bom, engraçado, interessante, deixar como referência aqui também. E o Ben Carson escreveu um livro, esse livro aqui, ó, Risco Calculado. Aprenda a decidir com ousadia. E por que ele falou sobre esse assunto? O cara que é um médico cirurgião, que lida com casos complexos como ele fazia, é uma pessoa que está sempre tomando decisões arriscadas. E a gente viu que decisão é mais um sinônimo de problema. Problema pode ser oportunidades, dificuldades, decisões, necessidades. Uma decisão é um problema que você pode resolver decidir de um jeito padrão, decidir de um jeito criativo. Normalmente criativos são mais arriscados. Então, com essa propriedade de ser um cara que tomou grandes decisões importantes durante a vida profissional e que teve que calcular os riscos, ele escreveu esse livro e criou um framework que eu acho muito interessante. Queria te ler aqui um pouco que tem na contracapa do livro. Uma vida isenta de riscos tem seu preço. Conhecer os riscos tem a sua recompensa. Em nossa cultura, que tenta evitar o risco a todo custo, estimamos muito o valor da segurança. Fazemos seguro para viajar, teste de impacto em carro, prorrogamos a garantia dos eletrônicos, mas ao nos protegermos dos riscos, perdemos a grande aventura de viver a vida em todo seu potencial. Ben Carson, risco calculado. E qual é a técnica do Ben Carson? Ela ficou conhecida como BWA, Best Worst Analysis. Análise do pior e do melhor. E simplesmente são perguntas. Simples assim. Perguntas é uma coisa que eu sou apaixonado, a arte de fazer as perguntas certas. São as perguntas certas que levam aos pensamentos certos, às ideias certas. Por isso que eu acho muito foda o trabalho de coach. Um coach é um cara que sabe a arte de fazer as perguntas certas. Pelo menos a minha coach, Tânia, ela é muito boa nisso. E quando você pensa em análise do melhor e pior, de cara, já sei. Primeira resposta é já sei. É basicamente pensar qual é o melhor que pode acontecer se eu fizer tal coisa, se eu tomar aquela decisão, e qual é o pior que pode acontecer se eu tomar a decisão. É quase por aí. Só tem um detalhe. Não são só duas perguntas. O melhor que pode acontecer e o pior que pode acontecer. Na verdade, são 4 opções. Por que 4? Sempre que a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que lembrar que não tomar a decisão é uma decisão. Portanto, o framework do Carson, do Best Worst Analysis, qual é a melhor coisa que pode acontecer caso eu tome essa decisão? Qual é a pior coisa que pode acontecer caso eu tome essa decisão? Qual é a melhor coisa que pode acontecer caso eu não tome essa decisão? E qual é a pior coisa que pode acontecer caso eu não tome essa decisão? Faz toda a diferença essa sacada de considerar a melhor e a pior coisa, caso você também não faça nada. Fazer nada é tomar uma decisão. E ele conta no livro como esse framework ajudou ele a tomar a decisão e perceber que isso é uma forma de calcular o risco. Responder essas 4 perguntas mediante uma grande decisão é uma forma de entender o que está em jogo, quais são o melhor cenário e o pior cenário, indo ou não indo fazer aquilo. Eu quero resgatar 2 minutinhos daquela minha palestra Segredo do Fracasso, no ponto que eu falo sobre a decisão de sair da escola, e eu queria agora utilizar a metodologia BWA para analisar aquela minha decisão. E eu estava no colégio, fazia meu site paralelamente, mas agora o negócio mudou, o negócio estava bombando. Você está surfando, a onda tá aqui, ó. Ponta para você entrar, ou você entra agora ou ela passa. E aí eu tomei uma decisão, não muito bonita, de largar o colégio. Não é uma boa lição isso aí, mas foi uma decisão que quando você olha parece, ai que absurdo largar o colégio, não pode porque é educação, não sei o que. Mas, pensa bem, eu tinha criado um posicionamento na internet muito forte, eu tinha uma visibilidade, o momento era aquele, e saí um ano, não vou abandonar a educação, depois eu volto, sabe? Mas para aproveitar aquela oportunidade, convenci meu pai a fazer isso. E o argumento que eu usei falava assim, eu tenho um irmão mais velho, né? Eu falei, ele estava na faculdade já começando, e eu falava, pai, na época da escola, todo mundo viveu isso, eu acho, você tem 13 anos. Todo mundo tem 13 anos na turma, todo mundo tem 13 anos.
Aí tem um cara de 14 anos, o que é que a gente pensa? Esse cara tá fudido na vida, esse cara tá atrasado, esse cara tá perdido, não tem mais jeito pra esse cara. Ele tá atrasado demais, né? Porque ele repetiu o ano, pronto, acabou a carreira. Repetiu a terceira série, acabou a carreira. A gente tem essa visão de que isso não impacta em nada isso. Nada, a verdade é essa. Impacta em você perder uma turma. Então assim, eu tava meio que repetindo um ano. Eu ia deixar sair um ano investir na internet, depois voltava, eu ia perder minha turma. Mas chega na faculdade, faz diferença? Não faz nenhuma. O meu irmão na faculdade, o melhor amigo dele era 10 anos mais velho. Não tem diferença. Então eu mostrei pro meu pai que era um ano que valia muito na internet e que na escola não valia tanto. Eu podia fazer novamente, né? Essa oportunidade se repetiria. Eu saí e isso é uma coisa que eu aprendi, né? Saber correr risco. Tem gente que acha que o empreendedor é que corre risco, isso é bonito correr risco. Não. Se você corre risco de graça, é otário. Tem que saber, tem que calcular o risco. Eu calculei, vi que o risco de largar o colégio naquele ano era menor do que o possível benefício em fazer aquilo. E aí eu tomei a decisão. Vamos lá. Decisão de, com 17 anos, final dos anos 90, largar o colégio para montar uma empresa de internet. Qual a melhor coisa para acontecer se eu largar, se eu tomar a decisão de largar? A melhor coisa seria a minha empresa virar o Google, virar a maior empresa de internet do Brasil e acontecer muitas coisas loucas minhas com a internet, enfim, mudar a minha vida. Qual a pior coisa que pode acontecer se eu tomar a decisão de largar? A pior coisa que pode acontecer é a empresa dar todo errado, né? Perder um ano da minha vida e ter que voltar para o colégio um ano atrasado e perder meus colegas. Essa é a pior coisa que pode acontecer, que foi o argumento que eu naturalmente utilizei sem querer um pouco do framework do Carson para falar com meu pai. Qual é a melhor coisa que pode acontecer se eu não tomar a decisão, se eu ficar no colégio? A melhor coisa é eu continuar no colégio, ter notas boas, ir melhorando, passar de ano e passar no vestibular. É a melhor coisa que pode acontecer. Qual a pior coisa que pode acontecer se eu não tomar decisão? A pior coisa é eu ver a oportunidade que eu perdi e nos próximos anos ficar me lamentando porque talvez algum amigo meu sócio na época, Felipe Eckel, que tomou a decisão, ele podia ter feito isso, dado muito certo, e eu ficar arrependido pensando naquilo, e isso até me abalar psicologicamente, seria a pior coisa, e até quem sabe prejudicar as minhas notas, e o pior seria eu repetir de ano em função da frustração e arrependimento de não tomar aquela decisão. Olhando para esse cenário, você vê que a melhor coisa se eu fizer, comparado com a pior coisa que pode acontecer, com a melhor que se eu não fizer nada, com a pior que se eu não fizer nada, leva a crer que realmente era uma boa decisão, apesar de parecer maluca, era uma decisão com risco calculado, e eu usei argumentos parecidos com o do Ben Carson, da metodologia dele, para falar com meu pai. Um último exemplo de usar isso para um problema que não é de cirurgia, nem é um problema de largar o colégio, mas um problema mais comum dele hoje, que é decisão de, eu quero largar meu trabalho. Não estou satisfeito com o meu trabalho de hoje, estou a fim de pedir demissão, mas essa é uma grande decisão. Vou fazer um exemplo usando o framework BWA, claro que cada caso é um caso, tem as particularidades, fazer de uma forma bem genérica. Qual a melhor coisa que pode acontecer se eu resolver sair do emprego? A melhor coisa é arrumar um emprego incrível, super conectado com as suas paradas, que use suas habilidades, que você fique feliz, que você se conquiste profissionalmente e tal, realize, que seja massa. A pior coisa que pode acontecer é você não arrumar emprego nenhum e ficar desempregado pro resto da vida e passando fome e mendigar no semáforo. Vale a pena sempre nessa análise qual é a probabilidade dessa melhor coisa ou pior coisa acontecer. E na maioria dos casos, eu acho que essa pior coisa é mais improvável do que a melhor coisa que eu falei antes. O que é mais provável de pior coisa é você arrumar um emprego que não é o que você queria, talvez igual ao que você tinha, talvez até ganhando um pouco pior, talvez seja o mais provável acontecer. Qual é a melhor coisa que pode acontecer se você não tomar decisão? A melhor coisa que pode acontecer é você continuar no emprego atual, que paga suas contas, você não é muito feliz, de repente troca o chefe, se der sorte, dá uma melhoradinha, posso tentar uma coisa interna aqui, mas a tendência mais provável é ficar nisso aqui, no loop da vida. Qual é a pior coisa para acontecer se eu ficar? A pior coisa é, em função da minha desmotivação, eu começar a performar mal e acabar sendo demitido. E ter que ir para o mercado de última hora. Isso é só um exemplo para mostrar
como o poder de fazer as perguntas certas, e essas 4 perguntas são muito boas na hora de calcular o risco, já te abre. É claro que isso não é um framework matemático, você aperta aqui, aperta ali e vem mas te dá uma clareza maior das opções e você pode ponderar o bom e o ruim de cada uma e te ajuda a tomar a decisão. Bem, quis compartilhar esse framework de tomar decisão. Existem vários frameworks, mas para começar, tenta usar esse. Técnica de análise de risco BWA. Experimenta, papai.